Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 2, da videoaula 1, parte 3, né? Gravimetria. Lembrando que nós vimos na parte 1 a gravimetria de precipitação, na parte número 2, né? Nós vimos a gravimetria de volatilização, né? E a parte 3, a terceira parte e última da gravimetria, é a gravimetria particulada, ok? Dois fatores importantes que nós temos que levar em consideração na gravimetria particulada. E quais são elas? Né? Polaridade entre o analito, aquilo que eu quero determinar, o meu solvente extrator e minha amostra. Tá? Então eu tenho que levar em consideração a polaridade dos três. E a densidade. Só que a densidade tem que levar em consideração a densidade entre a amostra e o solvente extrator, aquele que vai extrair o meu analito. Então esses dois itens são importantíssimos na gravimetria particulada. Eu tenho que levar em consideração, senão não consigo fazer a extração. Né? Então temos aqui um exemplo de polar. Polar dissolve polar, portanto polar extrai polar. Ou seja, se eu tiver um analito polar, né, é aquilo que eu quero determinar na minha amostra, extrair. Eu tenho que ter um solvente extrator polar com a mesma polaridade para poder extrair ele da minha amostra. Em contrapartida, apolar dissolve apolar. Portanto, apolar extrai apolar. Ou seja, se eu tiver um analito apolar, eu tenho que ter um solvente extrator apolar, devido a eles terem a mesma polaridade, eu vou conseguir com o meu solvente extrator extrair da minha amostra, porque ele tem a mesma polaridade, ou seja, apolar do meu analito. Ah, ok? Eu, verificando aqui no exemplo, eu tenho aqui um funil de separação. Eu tenho uma amostra apolar, que o meu analito está contido nele. Tá? Eu vou ter que colocar o meu solvente extrator, que tem a mesma polaridade do meu analito. O meu analito é polar, portanto, eu tenho que colocar um solvente polar para que ele vá para faça a extração do meu analito na minha amostra. Tá? Dando uma relembrada aí de polaridade, tá? Que eu tenho que levar em consideração, um dos itens. Ácido, base e sal, qualquer ácido, base e sal são substâncias polares. Molécula diatômica, ou seja, que tem dois átomos iguais, são substâncias apolares. Ligações em carbono-carbono, tá? Que é a ligação sigma, né? E carbono-hidrogênio, né? São todas substâncias apolares. E as demais são todas polares, ou seja, se é carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio, carbono-cloro, são todas polares. Molécula simétrica, ou seja, se eu tenho uma molécula, divido ela no meio. Se os dois lados forem iguais, eu falo isso que são moléculas simétricas, ou seja, é uma molécula apolar. Né? E se a molécula for assimétrica, ou seja, divido no meio e os dois lados são diferentes. A constituição da molécula é diferente, um lado é diferente do outro. Então eu digo que a molécula é polar. Outro fator também na polaridade que nós temos que levar em consideração é número de nuvem eletrônica. Quando esse número de nuvem eletrônica for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu digo que essa molécula é apolar. Se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu digo que essa molécula é polar. E aí você vai perguntar, tá, o que é nuvem eletrônica? Bom, nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, uma dupla ligação, uma tripla ligação, tá? Ou também pode ser um par de elétrons isolados. Mas tem que ser um par de elétrons isolados. Tá? Se eu tiver isso, eu considero como nuvem eletrônica. Então, um exemplo aqui, eu tenho uma molécula aqui do NH3, que é nossa amônia. Tá? Átomo central, nitrogênio. Tá? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, fazendo a distribuição eletrônica. Então, aqui, hidrogênio com nitrogênio tem uma ligação simples. Eu tenho outra ligação simples com outro hidrogênio e mais uma ligação simples com outro hidrogênio. Mas eu tenho 2 elétrons, um par de elétrons aqui, isolados. Então, isso eu considero como nuvem eletrônica. Então, qual o total de nuvem eletrônica que eu tenho? 4, por quê? Eu tenho 3 ligações simples mais um par de elétrons isolados. Então, eu tenho um total de 4. Agora, eu vou verificar quantos átomos iguais ao redor do átomo central eu tenho. Eu tenho 3 hidrogênios, então o total de átomos iguais ao redor do átomo central, 3. Como esse número é diferente, então essa molécula é uma molécula polar. Outro exemplo ali, eu tenho o SF4, okay? Fluoreto
tetafluoreto de enxofre. Tá? Eu tenho que o flúor é um elétron na última camada, né? O enxofre tem 6 elétrons na última camada, e aí o que acontece? Eu tenho uma ligação simples com o flúor, com o enxofre, outra ligação simples na parte superior, na parte inferior eu tenho outra, e lá na lateral eu tenho outra. Então, total eu tenho 4. Só que sobram 2 elétrons no enxofre. E como são 2 elétrons, eu tenho um par de elétrons isolados. Então, total de nuvem eletrônica, 4 ligações simples, mais um par de elétrons isolados, eu tenho total de 5. Total de nuvem eletrônica, 5. Tá? Número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu tenho 4 flúors. Então, 5 diferente de 4, então a molécula é uma molécula polar. Outro exemplo aqui, eu tenho o carbono, é o metano, CH4. Número de elétrons na última camada, o átomo central é o carbono, número de elétrons na última camada do carbono, 4. Hidrogênio tem um elétron na última camada, eu tenho uma ligação simples carbono e hidrogênio. Aqui na parte superior eu tenho outra ligação, na parte inferior eu tenho outra ligação, e aqui na lateral tem outra ligação simples. Total de nuvem eletrônica, ligações simples, 4. Não sobra de elétrons isolados. Tá? E número de átomos iguais ao redor do átomo central. Eu tenho 4 hidrogênios, portanto 4. Como os números são iguais, então eu tenho que essa molécula é a molécula apolar. Eu tenho outro exemplo ali, né, que é o CH3F. Né? E aí eu vou observar, bom, carbono, 4 elétrons na última camada, flúor, 1 elétron na última camada, o hidrogênio, 1 elétron na última camada, e aí eu faço o quê? Né? Eu tenho uma ligação simples, né, com carbono e hidrogênio, né? Outra ligação simples carbono e hidrogênio, o carbono com hidrogênio tem outra ligação simples, né? Eu comentei do flúor que tem elétrons na última camada, na verdade são 7 elétrons e ele precisa de mais uma para poder fazer estabilização. Tá? O mesmo caso é o carbono, que eles são ametais. E aí o que acontece? Eu preciso de uma ligação aqui para o flúor. Tá? Uma para o hidrogênio, outra para o hidrogênio e outra para o hidrogênio aqui na parte inferior. Portanto, nuvem eletrônica eu tenho um total de 4. Número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu tenho 3 hidrogênios. Né? 3 hidrogênios, então número diferente, então digo que essa molécula é polar. Então aqui o exemplo nós vimos da polaridade, agora vamos da densidade. Densidade, o analito deverá ser extraído pelo solvente com maior densidade em relação à amostra. Então aquele meu solvente extrator que eu vou ter que colocar aqui no funil de separação, né, ele tem o quê? Tem que ter uma maior densidade do que a minha amostra, para que ele interaja pela polaridade com o meu analito e tenha a densidade maior do que a minha amostra para ele ir para o fundo do meu funil de separação e eu consiga fazer essa extração de uma parte do meu analito. Lembrando que nem sempre eu consigo, com uma extração só, com uma extração simples, retirar todo o meu analito da minha amostra. Às vezes eu tenho que fazer N extrações até retirar todo o meu analito da minha amostra. Mas um fator importante em relação à densidade é que ele tem que ter a densidade maior, o meu solvente extrator tem que ter uma densidade maior do que a minha densidade para poder ir lá para o fundo do meu funil de separação. Senão eu não consigo fazer a extração, ele vai ficar na parte superior, eu não consigo fazer. Temos a relação aqui dos principais solventes utilizados, né? E aí quais são? Tem o metanol, tem o acetato de etila, tem etanol, tem diclorometano, água, hexano, éter de petróleo, que é uma mistura de butano com pentano, tetacloreto de carbono, tem o clorofórmio, tolueno, benzeno, ortoxileno, metaxileno e paraxileno, butanol, butanol, acetona, ácido acético, ciclohexano e éter etílico. Esses são os principais, e aqui na lateral tem as densidades deles. São os principais solventes extratores. Tá? Okay? Existem 2 técnicas de extração. Quais são? A contínua, né? Aquela que vai N vezes fazendo a extração sem parar, tá? Até eu conseguir extrair o X% do meu analito na minha amostra. E tem a descontínua, aquela que eu faço uma primeira extração, né? Recolho a amostra, faço a segunda extração, ela não tem essa continuidade. Então, por isso que nós chamamos de descontínua. Ela pode ser simples, eu fazer uma vez só, ou pode ser múltiplo, fazer N vezes, N extrações. Tá? Então vamos para o item A. O item A, a primeira é descontínua simples e múltipla. Tá? Então vamos lá para um exemplo.
Eu tenho aqui meu balão, que eu vou recolher meu solvente extrator junto com o meu analito extraído. Aqui na parte superior tem meu funil de separação, né? Funil de decantação. E eu tenho 3 solventes aqui à disposição, que são solventes extratores que eu vou ter que escolher em relação à polaridade e em relação à densidade. Eu tenho éter de petróleo, tenho P chileno, que é o parachileno, e tenho clorofórmio. Tá? Vou observar aqui, meu analito é apolar, éter etílico, né? Ele está envolvido numa amostra de éter etílico, que tem a densidade de 0,7134, que está lá naquela tabela de densidade. E aí eu vou agora fazer a análise de polaridade e densidade para saber quem é o meu solvente extrator que eu vou ter que escolher. O éter de petróleo, que é a mistura de butano com pentano, ele é apolar, somente ligação carbono e hidrogênio. E a densidade dele é de 0,6250 a 0,6600, nessa faixa. O P chileno, o parachileno, ele é apolar, tá? E a densidade dele é 0,8600. Tá? P chileno vem daquela molécula que é simétrica. E eu tenho aqui embaixo o clorofórmio. O clorofórmio ele tem ligação carbono com cloro, então ele é uma molécula polar. Tá? E a densidade dele é 1,4800. Bom, se o meu analito é apolar, eu tenho que escolher um solvente apolar, um solvente extrator para extrair ele. E aí, meus solventes apolares, eu tenho o quê? O éter de petróleo, ok? E tenho o P chileno. Né? Tiro fora o clorofórmio, que ele é polar. Agora eu vou observar a densidade. A densidade deles tem que ser, um dos dois tem que ter a maior densidade em relação ao éter etílico. E aí eu vou observar que meu éter de petróleo ele tem densidade de 0,6250 a 0,6600, é menor do que 0,7134, então ele não vai ficar na parte inferior, ele vai ficar na parte superior. Então descarto o éter de petróleo e vou escolher o meu P chileno, por quê? Porque além da polaridade, ele tem uma densidade maior, ele tem a densidade de 0,8600. Com isso, meu solvente extrator que eu vou colocar aqui para extrair meu analito apolar vai ser o P chileno, por ter a mesma polaridade do meu analito e ter uma maior densidade em relação à minha amostra, que é a base de éter etílico. Segundo exemplo aqui, eu tenho 3 solventes extratores à disposição. Eu tenho hexano, tenho éter etílico e etanol. Qual dos 3? Vou analisar. Meu analito polar, que está aqui no funil de separação, ele tem a polaridade de polar e ele está envolvido no ciclo hexano, que é a minha amostra, que tem densidade 0,7790. Vou analisar agora os 3 itens. Hexano é apolar, ok? E por quê? Porque ele tem ligação carbono-hidrogênio. A densidade dele é 0,6548. Éter etílico, carbono com oxigênio, então ele tem ligação, ele é uma substância polar. E tem o etanol, que é carbono com oxigênio e hidrogênio, né? E ele é polar. Portanto, e a densidade dele é 0,7890. Então vamos lá. E o éter etílico é polar com 7134. Meu analito é polar, então eu tenho que escolher uma substância, um solvente extrator polar. Ou o éter etílico ou o etanol. Agora, qual dos dois tem maior densidade do que minha amostra, que é a base de ciclo hexano? O ciclo hexano tem densidade de 0,7790 e quem vai ter densidade maior? O éter etílico não tem, ele é 7134. Quem vai ter a minha densidade maior é o etanol, que é 0,7890. Por isso, então, eu vou usar aqui no meu funil de separação para extrair meu analito polar, eu vou escolher o etanol, que tem a densidade maior, ele vai ficar no fundo do meu funil de separação. Terceiro exemplo aqui, nós temos benzeno, tetracloreto de carbono e ciclo hexano. Qual dos 3? Vou analisar. Analito apolar, ele está numa amostra de metanol que tem densidade de 0,7918. E aí eu vou analisar. Benzeno é apolar, ótimo, então posso usar. Tá? Lembrando, benzeno é molécula simétrica, tá? Com uma densidade de 0,8740. Tetracloreto de carbono é carbono com cloro, tá? É polar, densidade 1,5900. E o meu ciclo hexano é uma cadeia cíclica, carbono e hidrogênio. Então ele é apolar, que é 0,7790. Ou seja, eu só posso usar ou benzeno ou ciclo hexano, porque meu analito é apolar. Porém, quem tem maior densidade em relação ao metanol, que é a minha amostra, tá? É o benzeno, que é 0,8740. O ciclo hexano poderia usar, mas ele tem densidade de 7790, ele vai ficar na parte
superior aqui do meu funil de separação, não vou conseguir extrair meu analito. Tá? Então eu vou ter que escolher, no caso aqui, do benzeno. É dessa forma que eu faço a extração. Funil de separação, coloco o meu solvente extrator, tá? Minha amostra vai estar lá com o analito, faço a inversão e a agitação por no mínimo 1 minuto desse balão, tá? Desse funil de separação. Tá? E aí o que acontece? Espera a separação das fases. A fase inferior vai estar o meu solvente extrator, que tem densidade maior, junto com parte do meu analito, que já vai ser extraído. Tá? E aí depois eu faço o recolhimento da parte inferior em um balão ou LMAE, algo que eu consiga depois evaporar meu solvente extrator e ficar só com o meu analito, que depois eu vou fazer a secagem na estufa e pesar, depois de passar pelo processo de resfriamento no dessecador e peso. E lembrando que gravimetria é diferença de peso, e aí eu vou ter a minha massa do meu analito. Com isso eu consigo fazer o cálculo e determinar quantos por cento eu tenho de analito dentro da minha amostra. Após a separação das fases, estabelece o quê? Uma situação de equilíbrio em que a relação das concentrações do soluto nas duas fases é uma constante KD. Ou seja, o que é essa constante? Quanto maior essa constante, menor é o número de extrações que eu vou fazer. Então, a primeira etapa, quando você vai fazer um estudo de gravimetria, e aonde você vai ter que escolher o solvente extrator, é fazer uma prévia antes de cálculo e saber se conforme você obter um KD maior, por exemplo, um KD de 8, eu vou ter um número de extrações menor do que um KD 2. Entendeu? Então, é outro fator também importante que eu posso levar em consideração na hora de tempo de análise. Quanto maior o KD, menor o número de extrações que eu vou ter. Tá? E esse KD eu chamo de coeficiente de partição, né? Segundo a lei de Nernst, né? Então vamos verificar. Então tem um cálculo aí. Como é que eu calculo isso? O que é KD, que é o coeficiente de partição? Né? É CB sobre CA, né? Onde CA e CB são concentrações do soluto X nos solventes 1 e 2. Lembrando que eu vou chamar de solvente extrator de solvente B, né? E CA eu vou chamar de amostra. Então é a concentração do analito no solvente extraído no B, que é o extrator, em relação à concentração do analito que está dentro da minha amostra. A relação disso aqui, a solubilidade deles, né, do analito em ambos, isso eu chamo de KD, coeficiente de partição. Tá? E eu tenho um cálculo deles separado aqui. Tá? CA o que é? É S menos X sobre VA. Tá? S o que é? É a amostra. Tá? Então é gramas de amostra. X o que é? É a gramas do meu analito que está contido na minha amostra, né? E VA é volume da amostra. CB, concentração dele, X, é o número de gramas do analito extraído, dividido por VB. VB é o volume do meu solvente extrator. Tá? Então, lembrando aqui, KD é o coeficiente de partição, ou também posso chamar de coeficiente de distribuição. CA, concentração ou solubilidade de X no solvente A. Esse solvente A nada mais nada menos que a minha amostra. Tá? E a unidade é em gramas por ml. Tá? Lembrando aqui que está já grifado aquele em que o analito está presente no funil, ou seja, a minha amostra. CB, quem é CB? É a concentração ou solubilidade de X no solvente B, que é aquele solvente extrator que eu vou ter que escolher, né, em relação à densidade e à polaridade do meu analito. Né, que também essa unidade é em gramas por ml, tem que estar em gramas por ml. Tá? Aquele que será adicionado para extrair o analito, que é o solvente extrator. S, quantidade em gramas do composto X no solvente A. É o número de gramas da minha amostra, né? Que é o meu analito que está contido dentro do solvente A. Né? Que é a minha amostra líquida e o meu X está lá dentro. Tá? Esse S é o total de analito que está dentro desse solvente A, que é a minha amostra. Tá? Ele vai estar dissolvido. X é a quantidade em gramas do composto X extraído. Tá? Então, esse composto S aí, ele vai ser extraído. Então, se eu tenho lá 10 gramas iniciais, se eu extraio 2 gramas, então, meu X, 2 gramas, quanto é que fica ainda dentro do balão? Eu não consegui extrair tudo, ficam 8 gramas lá ainda dentro do funil de separação, que eu vou ter que fazer outra extração e assim sucessivamente eu vou tirando, conseguindo extrair X gramas em cada extração que eu consigo.
Tá? VA é o volume em ml do solvente A, ou seja, é o volume da minha amostra. Tá? E VB é o volume total em ml do solvente B, é aquele volume do que eu vou adicionar no meu funil de separação para extrair, é o solvente extrator. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma extração simples, ou seja, eu vou fazer uma única extração. Tá? Uma solução contendo 50 gramas, ou seja, meu S é o número de massa da minha amostra, do meu analito que está lá dentro da minha amostra líquida, que é o A, né, do composto X em 100 ml de água. Opa, quem é 100 ml de água? É o volume da minha amostra, né, que está contida dentro do funil de separação. Quanto do soluto pode ser extraído? Quanto de X eu posso conseguir extrair utilizando 100 ml de hexano? Quem é hexano? É o meu solvente extrator. Dados, a solubilidade do composto X em hexano é 20 gramas por 100 ml. Veja, aqui tem que tomar muito cuidado. Tá? A unidade de Ca e Cb é gramas por ml. Aqui está gramas por ml, mas está 20 gramas por 100 ml, não está por cada 1 ml. Então não esqueça que eu tenho que calcular, antes de calcular meu KD, eu tenho que calcular gramas por 1 ml, não gramas por 100 ml. Então tem que fazer uma conversão primeiro. E a solubilidade do composto X em água é 5 gramas por 100 ml. De novo, tem que ser gramas por 1 ml, não gramas por 100 ml. Tem que fazer também uma conversãozinha aí antes de calcular meu KD. Então vamos lá. Para calcular o KD, que é o número de... Quanto maior esse número, menor meu número de extrações, eu tenho que CB sobre CA, né? Lembrando que aqui do CB é em relação ao solvente extrator e aqui em relação à minha amostra líquida, que está dentro do funil de separação. Então eu tenho que é 20 por 100 ml. Então se eu dividir 20 por 100, eu tenho 0,2. 0,2 é o quê? 0,2 gramas por ml. Dividir 20 gramas por 100 ml. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho gramas por ml. Então 0,2. Da amostra, né, lá lembrando, era 5 gramas por 100 ml. 5 dividido por 100, eu tenho 0,05 gramas por ml. Agora sim está na unidade correta. E aí eu vou pegar e dividir 0,2 por 0,05, eu vou ter o quê? O valor de 4. 4 é o valor de KD. Tá? Se eu substituir CA e CB no KD, tá? Lembrando que CA é S menos X sobre VA e CB é X sobre VB, tá? Se eu pegar o CA, pegar essa fórmula e substituir na fórmula geral aqui do KD, e pegar essa fórmula do CB e substituir na fórmula geral lá do KD, tá? Eu vou ter uma fórmula simplificada dos dois juntos. Tá? Ou seja, aqui é o valor de CB, tá? E aqui é o valor de CA, né? Que é CB sobre CA. Juntei, fiz uma fórmula simplificada. Tá? Ok, aqui está dividindo. Lembrando que na matemática, o que eu faço? Qual o inverso? É a multiplicação e inverto a posição do denominador com a parte superior com a parte inferior da fração. Então, mantenho x sobre VB e inverto a posição do denominador. O VA vai lá para cima, dividido por S menos X. Ok? Faço a inversão. Ok? Agora eu tenho a fórmula final para calcular meu KD. E qual é? KD, qual é o valor que eu achei? 4. X é o número de gramas da extração, é a minha incógnita. 100, quem é 100? É o volume do solvente extrator do hexano que eu adicionei. Quem é 100 aqui é VA, é o volume da minha amostra que está dentro do funil de separação. Quantas gramas de analito está lá dentro? 50 menos X, que é o número de gramas que vai ser extraído do meu analito lá dentro dos meus 50, que está dentro dos 100 ml da amostra. Tá? Matematicamente, o que acontece? Mantenho 4, multiplique em linha, né? A parte superior, a parte inferior, então eu vou ter 100x, tá? E aqui eu vou ter a distributiva, 100 vezes 50, 5.000, e 100 vezes x menos 100x. Ou seja, 100x. Do outro lado eu vou ter 20.000 menos 400x, tá? E aí deixo o x tudo do mesmo lado, eu vou ter 100x mais 400x, que é igual a 20.000. Portanto, x vai ser quanto? 20.000. 400 mais 100 eu tenho 500, passa dividindo, 20.000 dividido por 500, eu vou ter 40 gramas de analito extraído nessa única extração
com 100 ml de hexano. Então, dos 50 gramas, eu vou conseguir extrair 40 gramas com KD de 4. Ok? Ainda vai permanecer no meu funil de separação mais 10 gramas, né, do meu analítico que está lá em cima, que o total eram 50 gramas. Vamos agora para o exemplo número 2. Lá era uma simples extração, então extração simples. Aqui é uma extração múltipla. Tá? Vou fazer mais de uma vez. Da mesma solução e solvente do exemplo 1, ou seja, da mesma amostra lá, que eu tinha 100 ml da amostra, que ela era em quê? Em água. Adicionei 100 ml lá no início de hexano, que é o meu solvente extrator, e tinha 50 gramas do meu analito dentro da minha amostra. Só que agora, ao invés de usar 100 ml de solvente extrator de uma vez só, foi feita uma divisão, vai ser mais de uma vez só. Então isso eu chamo de múltiplas vezes, não simples. Tá? Calcular a quantidade de soluto extraído empregando-se 3 adições. Agora, ao invés de ser uma só de 100 ml de hexano, utilizou-se 3 de hexano. Só que 3 de quanto? 3 de 33,3 ml. Quer saber o número de extrações para remoção de no mínimo 75% do soluto X na água. Quer saber o número, quantas extrações eu vou precisar para retirar 75% dos 50 gramas, que é o analítico que está dentro da minha amostra, dentro do funil de separação. Ok? Ok? Calculando agora, bom, lembrando que essa é a fórmula geral, né, do KD, e juntando CB com CA, e aqui é a minha fórmula simplificada. Então, eu vou para a primeira extração. Tá? A primeira extração, lembrando que a base é a mesma, nós já calculamos lá, né? O KD é 4, X é o número de gramas do meu analítico que vai ser extraído, VB é o volume do solvente extrator, que é o hexano. Lá agora eu estou usando 3 de 33,3, então na primeira eu vou usar 33,3. 100 é o número de gramas da minha amostra, né? Que está lá no funil de separação. 50 é o número de gramas de analítico que está dentro da minha amostra. E menos X, que é o número de gramas do meu analítico que vai ser extraído nessa primeira extração. Bom, fazendo a matemática aí, mantenho 4, multiplico em linha 100 vezes X, vai dar 100X. Eu tenho 33,3 vezes 50, eu vou ter 1.665. E 33,3 vezes X, eu vou ter menos 33,3X. Né? Agora, se eu calcular 4 vezes o 33,3, né? Eu vou ter agora 100x, mantenho lá o 100x. Eu tenho 6.660 menos 133,2x. Deixo os x tudo do mesmo lado lá, então vou ter 100x mais 133,2x igual a 6.660. Tá? Portanto, 100 mais 133,2, eu vou ter 233,2. Então, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 6.660 dividido por 233,2. E aí, na primeira extração, eu vou ter 28,5592 gramas de analítico extraído, tá? Com 33,3 ml de hexano. Ok? Na primeira extração, eu consegui 28,5592. Não esqueça que eu tenho que fazer, são 3 extrações no total. Então, vamos ter que partir agora para a segunda extração. Na minha segunda extração, antes eu tenho que fazer um cálculo para saber quantas gramas de amostra de analito ficou ainda dentro do meu funil de separação. Se eu tinha 50 gramas lá, e na primeira extração consegui extrair 28,5592, eu tenho que, dentro do meu balão, do meu funil de separação, lá em cima ainda tenho 28,4402 gramas que permaneceu no funil ainda. Eu ainda tenho. Tá? Então eu tenho que partir não de 50 mais gramas, eu tenho que partir agora de 21,4402 gramas de X que está lá no meu funil de separação. Tá? Lembrando que eu estou agora na segunda extração. Então vou para a segunda extração, de novo 4, né, que é o meu KD, X sobre 33,3, porque na segunda extração eu continuo usando ainda o mesmo volume de 33,3, vezes 100 sobre a massa do meu X que sobrou, da minha amostra que sobrou, do meu X que sobrou ainda no funil de separação, menos quanto que eu vou extrair dele agora, usando mais 33,3 hexano. E aí eu vou na matemática, 4 é igual a 100x, multiplico a parte de cima, e faço a distributiva na parte inferior, denominador. Tá? Então, vamos lá, 4 vezes, aí vai ter 33,3 vezes 21,4408, eu vou ter 713,9768.
E 33,3 vezes x, eu vou ter menos 33,3x. Tá? Agora eu faço o quê? Multiplicação em x. Fazendo a multiplicação em x, eu vou ter 100x é igual a 2.855,972 menos 133,2x. Deixo o x todo do mesmo lado, e aí eu tenho 100x mais 133,2x é igual a 2.855,972. Tá? Somo x e passa dividindo, então eu tenho 2.855,972 dividido por 233,2. Portanto, na segunda extração eu extraí 12,2466. Já tinha lá a massa da primeira extração, agora no balão eu recolhi mais 12,2466 gramas do meu X, meu analito extraído, na segunda extração. Agora eu vou para a terceira e última extração, que são 3. Ah, lembrando que eu tenho que fazer um cálculo, toda vez eu tenho que fazer um cálculo de quanto que sobrou dentro do balão, lá em cima, no fundido de separação. Eu tinha 21,4408, ok? Da primeira extração. Na segunda eu extraí 12,2466 gramas. Portanto, eu ainda tenho no balão, no fundido de separação lá em cima, 9,1942 gramas de X, e aí analito, né? Que permaneceu lá no fundido de separação. Vou agora fazer a terceira extração. O mesmo KD, 4. O volume é o mesmo, foi um 3 de 33,3, então 33,3. 100, que é o volume da minha amostra, que ainda permanece no funil. E aí, quanto que eu tenho agora? 9,1942 menos X. Essa é a massa que permaneceu ainda do meu X dentro do funil de separação. Na matemática, novamente, mantenho 4, multiplico de início, multiplico em linha, 100x, tá? 33,3 vezes 9,1942, eu tenho 306,1669. E 33,3 vezes menos x, eu tenho menos 33,3x. Ok? Agora eu vou fazer o quê? Multiplicação em x. E aí eu vou ter 100x igual a 1.224,6676 e menos 133,2x. Todo que tem x do mesmo lado. Tá? Então eu vou ter x de 1.224,6676, ok? Dividido por quanto? Por 233,2. E aí eu vou ter 5,2516 gramas dele extraído. Ok? Isso na terceira extração. Tá? E agora, se eu quiser calcular qual é a massa total, né? Qual é a massa total de X extraído, lembrando que eu tinha 50 gramas iniciais, na primeira extração eu extraí quanto? 28,5592 gramas. Na segunda extração eu extraí 12,2466 e na terceira 5,2516. Somando os três, eu tenho um total de 46,0574. É a massa total, ainda ficou uma parte. Mas com as 3 extrações, eu consegui extrair 46,0574 gramas. Tem uma pergunta também. Qual é o número de extrações que eu consigo fazer tirando 75% do meu X lá, que era 50 gramas iniciais? E a outra pergunta é: qual é o número de extrações para a remoção de no mínimo 75% do soluto X na água? Ou seja, quanto é 75% de 50? 75% de 50 eu tenho 37,5 gramas. Em que momento que eu consegui extrair no mínimo 37,5 gramas do meu X, do meu analito? Bom, na primeira extração eu extraí 28,5592 gramas. Então, uma extração só não é suficiente, porque eu não atingi, no mínimo, 37,5 gramas. Na segunda extração, eu fiz quanto? Eu extraí 12,2466, ok? Se eu somar a primeira com a segunda, eu obtive 40,8058. Então, em 2 extrações, eu obtive 40,8058. Consegui, no mínimo, lá atingir meu 37,5. Então, qual é o total de extrações que eu preciso para extrair no mínimo 75% do meu analito que está na minha amostra? Então, portanto, eu preciso de 2 extrações. Uma só eu não consigo, porque eu preciso de extrair 37,5. Na primeira, eu só obtive 28,5592. Quando eu somei a segunda, passou o total que eu precisava. Ótimo, então não preciso extrair a terceira em diante. Então, para eu obter 75% do meu extraído, do meu soluto X na minha massa inicial,
eu preciso então de 2 extrações somente. Ok? Então aqui nós finalizamos a parte de gravimetria de particulada, a primeira parte, né, que foi através de extração verificando a polaridade e a densidade através do funil de separação. Até a próxima!